E eu vou com a Márcia Maria agora, que também acompanha a movimentação em Franca. Afinal, Franca é a sede dessa operação. Tudo que está sendo apreendido em todo o estado de São Paulo, né, deve vir a Franca, onde deve acontecer daqui a pouco essa coletiva. Em Franca foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária. A Márcia Maria está agora ao vivo com mais detalhes, mais informações, posicionando ali em frente à Central de Polícia Judiciária. Marcinha, onde esses criminosos presos foram encontrados em Franca? Márcia, conta os detalhes pra gente agora. Uma boa tarde para você, Valentim, a todos que acompanham o Balanço Geral. Como você disse, 2 homens foram presos, então, nessa segunda etapa, nessa segunda fase da Operação Carcará. Inclusive, um desses homens, de nome Denis, ele foi, então, abordado em uma casa no bairro City Petrópolis, na região norte da cidade. Já o comparsa dele, o Luiz Carlos, ele foi, então, surpreendido em um imóvel no Parque do Horto, também na mesma região. Segundo a Polícia Civil, Valentim, esses 2 homens, eles estão envolvidos indiretamente no assalto ao carro forte que aconteceu na rodovia Cândido Portinari em setembro aqui na região, Valentim. A dupla já tinha sido ouvida há cerca de 3 meses na sede da DIGA, Delegacia de Investigações Gerais. E de acordo com as investigações, Valentim, é o seguinte, esses homens, eles fazem parte, então, de uma organização criminosa especializada a roubos a carro forte. E de que maneira eles atuavam dentro deste grupo, Valentim? As investigações, então, apontaram que tanto o Denis como o Luiz Carlos, eles fazem parte de uma célula onde eles atuam como possíveis laranjas. Então, eles seriam responsáveis por lavagem de dinheiro e também por ocultar o patrimônio do bando. De acordo, então, com toda essa apuração, a polícia descobriu que uma caminhonete teria sido usada para transportar um dos criminosos baleado até um hospital em Valinhos. Esse veículo estava em nome de Luiz Carlos. Um dia depois do assalto que aconteceu ao carro forte na rodovia Cândido Portinari, o Luiz Carlos acabou transferindo este veículo para o nome de Denis. Então, como eles já tinham sido ouvidos, a polícia já tinha, enfim, já colhido muitas informações que foram anexadas, então, no inquérito. Durante essa operação, então, eles acabaram sendo presos. Eles foram, então, trazidos aqui para a DIG, permanecem aqui na delegacia. E a gente sabe que, além deles, outros presos também serão trazidos aqui para a DIGA, Delegacia de Investigações Gerais. E como a gente sabe, essa operação aqui em Franca começou logo nas primeiras horas do dia e contou com o envolvimento de 20 policiais essa operação, então, contou com as polícias civil, militar, além de promotores do GAECO. Presos de outras cidades, Valentim, devem ser trazidos aqui para Franca. E hoje, às 3 da tarde, os promotores do GAECO vão dar uma entrevista coletiva atualizando as prisões e as apreensões feitas desde o início da manhã. Então, a expectativa agora, Valentim, é que presos de outras cidades sejam, então, trazidos aqui para a DIG, já que, segundo informações do delegado Gabriel Fernando Tomás, que encabeça essa força-tarefa aqui na cidade, porque toda a operação vai ser concentrada aqui, porque ele disse que Franca é uma cidade com menor periculosidade. Por quê? Porque tem muitos presos, né, Valentim? Muitos presos que já cometeram aí crimes graves, são presos que integram essa organização criminosa. Então, por isso que Franca, por não apresentar tanta periculosidade, esses presos, então, serão trazidos aqui para a cidade. Todos vão prestar depoimento e é claro que logo às 3 da tarde haverá uma coletiva para poder fazer um balanço do que realmente foi apreendido. Então, aqui em Franca, 2 homens que teriam uma participação indireta neste roubo a carro forte permanecem aqui na delegacia. A gente sabe que essa força-tarefa, então, aconteceu em todo o estado de São Paulo, inclusive também no litoral. E
logo à tarde haverá então esse balanço para contabilizar o que foi apreendido, principalmente uma grande quantidade de dinheiro que chega a quase R$1 milhão, mas tudo isso vai ser explicado, detalhado pelos promotores do GAECO, que se debruçaram mais uma vez agora nessa segunda fase da Operação Carcará. E a gente continua aqui, Valentim. Qualquer movimentação, a gente volta ao vivo no Balanço Geral. É com você. Olha, mantenha a Márcia comigo. Impressionante. Em final de ano, a polícia forçando ainda mais, colocando as equipes na rua, trazendo respostas a casos que pareciam que estavam parados. Nesse caso aí, olha, uma grande investigação, Márcia, você lembrou muito bem, envolvendo o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, o pessoal do GAECO, todo mundo concentrado e debruçado em cima desse caso. E olha, uma operação conjunta, né, que acontece em 17 cidades em todo o estado de São Paulo. Agora, Márcia, antes a gente sempre falava aqui desse ataque dessa quadrilha e como no meio do caminho eles atacaram numa segunda-feira em Franca, em Restinga, região de Franca. Depois, no meio do caminho, na região de Ribeirão Preto, houve aquela troca de tiros, infelizmente, onde um policial acabou morrendo. Mas olha, a gente pensava que pela maneira com que eles agiram, Márcia, seria uma quadrilha especificamente da capital, né? Ou de uma grande cidade aí do Brasil. Mas, na verdade, ela tem ramificações em vários pontos. E a prova desses carros, no nome, né, desses francanos que foram presos na cidade, na região norte, isso é a prova que eles também tinham membros dessa quadrilha, dessa facção, que estavam facilitando esse ataque também aqui nas nossas cidades. Márcia. Exatamente, Valentim. É uma organização muito bem orquestrada, que possui inúmeras ramificações no Brasil inteiro. Então, essa operação é apenas uma parte para poder chegar até essas células. E uma dessas células agia aqui na cidade. E os membros deste pequeno núcleo, Valentim, acabaram sendo presos, que seriam o Denis e o Luiz Carlos, que são dois envolvidos e que trabalhavam nessa parte de lavagem de dinheiro e ocultação do patrimônio. Então agora a prisão deles também é muito necessária justamente para que a polícia, o GAECO, possam então colher mais elementos para saber toda uma dinâmica que essa organização realmente atua em todo o país. Para se ter uma ideia, Valentim, esse crime foi muito bem orquestrado. No entanto, essa organização ela conta então com essas células para poder então praticar esse tipo de crime que aconteceu aqui na região, que é o roubo a carro forte e também a empresas transportadoras de valores. Então a polícia, desde que aconteceu não só esse crime na rodovia Cândido Portinari, mas também em Ribeirão Preto, o GAECO entra na jogada, se debruça sobre as investigações e acabam então apontando envolvidos dessa organização. E no dia de hoje não foi diferente. Essa operação acabou sendo deflagrada em todo o estado de São Paulo, onde prisões foram realizadas, um grande valor em dinheiro também foi apreendido, entre outros objetos. Então, a polícia, ela segue atuando para poder desarticular vários núcleos dessa grande organização. Então, logo à tarde, por volta das 3, os promotores do GAECO, então, vai fazer um balanço de tudo que aconteceu nessa força-tarefa logo nas primeiras horas da manhã. Como eu disse, Valentim, conversando com o delegado Gabriel, que encabeça essa força-tarefa aqui na cidade, ele disse que muitos presos virão no decorrer do dia aqui, então, para a sede da DIG. Então, a movimentação vai ser muito intensa. O delegado e outros investigadores estão aguardando a chegada desses membros da organização criminosa que tocou o terror, então, em setembro, na região, com a prática desse roubo ao carro forte e também a empresas de valores que nós mostramos no balanço geral, né? Esse crime que aconteceu também em Ribeirão Preto. Então, a gente sabe que é uma organização muito bem articulada, uma organização que orquestra essas atividades criminosas, mas a gente sabe
que a polícia segue no encalço e, por isso, realiza essas operações para poder chegar nos líderes, nos membros que também fazem parte desses grupos. É com você. Muito obrigado, Márcia Maria. Continua ao vivo, direto ali da Central de Polícia Judiciária. Ellen Franco, Gustavo em Ribeirão Preto. E a qualquer momento a notícia ao vivo tem prioridade aqui na tela da Record Interior. Chamou, falou, tá? Só relembrando, esse ataque ao carro forte aconteceu lá no dia 9 de setembro. Cerca de 16 assaltantes participaram do crime, fecharam a rodovia com um caminhão, atiraram contra o veículo de transporte de valores e depois explodiram. Essas são imagens da época. Isso aconteceu na rodovia Cândido Portinari, quase em Franca, tá? Na cidade de Restinga, os cofres não foram abertos e todo o dinheiro, segundo a empresa aí de transporte de valores, acabou queimando. 5 pessoas ficaram feridas no ataque. Isso em uma segunda-feira. 2 dias depois, na quarta, a polícia trocou tiros com mais suspeitos na rodovia entre Altinópolis e Cajuru. 3 criminosos e um PM, e infelizmente esse PM morreu no confronto. Eles usavam um armamento pesado para relembrar esse caso que aconteceu em setembro desse ano. Qualquer nova informação, eu volto ao vivo com mais detalhes aqui no Balanço Geral.